Paz e harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos e queridas neste ano de 2023. Aleluia! Mas 365 oportunidades estão diante dos nossos olhos, né? O que você vai fazer com essas oportunidades, né? Nós podemos ter 365 oportunidades ou 90 oportunidades, 40 oportunidades, 120 oportunidades, 180, 200 e pouco, 210, enfim, queridos, está à nossa disposição, está diante de nós 365 dias, novos dias. Não deixe que a vida te leve de qualquer forma. A primeira forma de nós nos encontrarmos de fato, de verdade, não adianta se você muda de ano, mas não muda de mentalidade. Primeiro você tem que transformar a sua mentalidade. O que eu quero para minha vida, o que eu desejo para minha vida. Se você continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, nada mudará. Então, hoje nós iremos meditar no livro de Jó, capítulo 22, 21. Bora lá, pega a sua Bíblia aí para nós meditarmos, que a Bíblia é sagrada que cura, livra, transforma, liberta. É através da palavra da Bíblia sagrada que vem a revelação, que vem a nos alcançar, vem fazer as transformações que eu e você necessitamos para cada dia deste novo ano que está diante dos nossos olhos, que está à nossa disposição. Queridos, mais um dia, né? Para a honra e glória dele. Exaltado seja Yahweh, o nosso Criador que criou céus e terra. Aleluia. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Yahshua é o nosso Salvador, é o nosso resgatador. Nós só chegamos a Yahweh através de Yahshua. Nós só conseguiremos chegar ao Criador que criou céus e terra e nos criou a sua semelhança quando nós nos achegamos ao Filho dele, Yahshua Mashiach, o Salvador. E como que nós chegamos a Yahshua Mashiach? Nós temos pilares para chegar até ele, para viver esta fé, né? Tem 4 pilares, mas vamos meditar antes, vamos orar antes, vamos. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos essa vida diante de Ti, apresentamos esse novo vídeo, que Tu vem nos inspirar, vem nos dar, ministrar nos nossos corações. Repreenda a praga, o olho grande, repreenda o olho de maldade, repreenda toda seta maligna, toda flecha maligna contra esta vida, repreenda o espírito de mentalização contrária, de oposição contra esta vida, contra esta casa, contra esta família, contra este trabalho. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, repreenda o espírito de oposição contra este canal que revela a verdade, o espírito de resistência que caia por terra agora, recue agora resistência, recue agora oposição, recue agora é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Recue agora toda obra contrária, toda obra maligna. É agora, recue agora é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Recue agora tudo aquilo que foi feito no oculto, na escondida, na mata virgem, nas cachoeiras, nas encruzilhadas. Toda invocação a demônios que foi levantado contra esta vida, contra esta casa, nós anulamos, nós desfazemos, nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Recue agora toda obra contrária. Recue agora espírito da inveja. Recue agora espírito de resistência. Recue agora espírito de maldade. Recue agora espírito de oposição. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho vem, por 7 sai. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Preste atenção, se contra vocês, contra a sua casa, contra a sua família, contra este canal, armarem laços, não obterão êxito. Envergonhados e confundidos serão aqueles que levantarem contra o nome Yahweh e Yahshua. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra Yahweh e Yahshua. Yahweh, o nosso Criador que criou céus e terra. Yahshua, o nosso Salvador. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra estes nomes, contra o Criador, contra o Salvador. Por quê? Porque ele diz que no dia da angústia, se você invocar por ele, ele vai livrar-te deste dia. E ele diz que aqueles que têm o nome verdadeiro do Pai e do Filho, que invocar o nome verdadeiro do Pai e do Filho, ele vai guardar da angústia que está por vir sobre a terra. Você é um abençoado, você é um bem-aventurado, você é um feliz de estar neste vídeo, neste momento. Só de você estar assistindo, você está tendo a bênção, a bem-aventurança de conhecer os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Você é feliz porque, por amor a ti, essa verdade foi chegada a você. Ele me usou para criar este vídeo, para fazer esse vídeo, e através desse vídeo está te alcançando.
no dia da angústia que está por vir sobre a terra, no dia da angústia que está por vir sobre a terra, invoque os nomes verdadeiros, invoque Yahshua, que através de Yahshua nós nos achegamos a Yahweh. Mas existem 4 pilares fundamentais que nós necessitamos para viver esta fé, para crer nessa fé, né? Primeiro você tem que emergir em nome de Yahweh e Yahshua. A imersão pelas águas, ela foi substituída antes, aqueles que seguiam Abraão, eles tinham como representatividade, como simbolismo, crer naquela fé, crer no Criador que Abraão cria. Naquela época, era a circuncisão que era feita a todos os homens, né? A todos os homens era feito, desde bebês até os homens, eram feitas essa circuncisão. Ali estava representando eu crer no Yahweh, Criador dos céus e da terra. Só que com o Novo Testamento, com a vinda de Yahshua, que ele veio para cumprir os preceitos da lei de Moisés, ele deixou para a gente a imersão das águas, uma representação, ou seja, um simbolismo, para que você ali aceite-o como único Salvador, resgatador e libertador. Quando você emerge na água, quando você sepulta sua antiga criatura, você emerge todo dentro da água e sai uma nova criatura. Ali você está submissa a tudo que Yahshua te ordenar. E quando nós tudo que ele nos ordena, a gente obedece, nós somos guardados, protegidos pelo próprio Pai, que ele diz. Aquele que ele irá enviar, que será o próprio anjo da igreja, que esse próprio anjo é o Yahshua. Aquele que obedecer a ele, não se rebelar contra ele torna-se adversário dos seus adversários, ele torna inimigo dos seus inimigos. Então, um dos princípios para nós nos obedecermos, para nós vivermos em obediência, é passarmos pelas águas, emergir em nome de Yahshua Mashiach, né? Depois, a partir do pão, querido, a Páscoa, ela é representada pelo partir do pão. Antigamente se comemorava a Páscoa. Hoje, e depois que Yahshua veio, se comemora a Páscoa com o partir do pão entre os irmãos, em comunhão com os irmãos, quando nós nos comunhamos, quando nós nos conectamos, quando nós nos reunimos nas casas, igual antigamente nas igrejas primitivas, na igreja primitiva, ali nós partimos o pão entre os irmãos, como a palavra, né? Ali nós estamos lembrando que ele diz: faça isso até que eu volte. E Yahshua voltará agora, depois, para buscar a igreja de Laodiceia, depois da grande tribulação. Porque o primeiro arrebatamento que vai vir não vai ser ele, vai ser os anjos que vai vir com a foice na mão, buscando a colheita da cevada, que é a igreja fiel. Né? E posteriormente à grande tribulação, ele virá com o pé na terra e o outro pé no mar. Ele vai rugir como um leão. Ali ele buscará as pessoas que serão salvas. São tantas pessoas, querido, que ele deixa pra gente no entendimento, a gente tenta compreender, que a gente não tem capacidade nem de compreender. Será como areia do mar, ou seja, incontável. Você consegue contar quantas areias tem no mar? Então, são incontáveis, tantas as pessoas que serão salvas, que serão libertas, serão alcançadas após a tribulação, né? Então, primeiro, emergir pelas águas, depois partir do pão, e depois que você fez tudo isso, o que você vai continuar fazendo, querido? Você vai orar todos os dias, você vai santificar, jejuar. Então, são 4 os pilares para que nós possamos reinar com o Yahshua. O Yahweh, ele chama todos nós, chama os vencedores para reinar com o Mashiach, mas para nós reinar com ele, nós temos que passar por pilares, né? Nós temos que emergir nas águas, nós temos que partir o pão com os irmãos, nós temos que orar todos os dias, nós temos que jejuar, nos santificar, buscar a presença dele, buscar comunhão com ele, buscar ouvir o que ele quer falar comigo e com você. Porque se eu e você não estivermos predispostos a ouvir e obedecer, de que adianta você emergir pelas águas? De que adianta você passar pelas águas, matar a velha criatura, mas a transformação real só vai acontecer depois que você continuar orando, buscando, santificando. Por que existe muitos que emergiu pelo nomes corretos, mas desviaram? Porque não continuou esforçando, orando. Tem hora que você vai ter desânimo de orar, mas cabe a você insistir, porque o próprio Ruach dele intercede por nós. Porque o diabo, ele vai trazer desânimo, ele vai trazer preguiça, ele vai trazer
tudo que for tipo de coisa para você não ler a Bíblia, para você não ouvir um vídeo. Ele vai fazer isso propositalmente para você deixar o dia passar, os dias passarem e você perder essa oportunidade de estar conectado com o Criador, estar em comunhão com Ele. Por isso que é necessário, se faz necessário que eu e você, que nós venhamos buscar comunhão com o nosso Criador, com o nosso Salvador, nos fortalecer espiritualmente. Porque quando nós santificamos, quando nós jejuamos, a carne pode estar fraca, mas o Espírito vai estar forte. E é uma luta, a carne com o Espírito, querido, é uma luta constante, ó. É uma briga, a carne milita contra o Espírito. Mas o Espírito, querido, eu falo com você com toda propriedade, você tem que estar forte espiritualmente, porque é o Espírito que vai te guiar. É o Espírito que vai te guiar. É Ele que vai te guiar. Isso é tão sério que fala-se que aquele que tem um espírito superior, ou seja, que tem mais de Yahshua, ele reinará com ele e não experimentará a segunda morte. Ele ressuscitará. São todos que irão ressuscitar junto com Yahshua? Sabe por quê? Porque os ímpios não irão ressuscitar junto com ele. Os ímpios não serão alcançados junto com Yahshua. Por quê? Porque não irá, querido. Deixa eu ver se eu acho umas anotações que eu estava meditando esses dias atrás. E falava justamente sobre isso. Dos ímpios não ressuscitar junto com Yahshua. Por quê? Porque o próprio Criador, você acha que o ímpio é aquele que pratica a injustiça. Você acha que a injustiça, ela reina no mundo celestial? Você acha que a injustiça, ela reina? Quando nós ouvimos a palavra do Criador, nós somos prudentes. Quando nós ouvimos e obedecemos e colocamos em prática. Mas quando eu e você ouvem, deixa passar despercebido, não coloca em prática, nós somos considerados insensatos, ou seja, insanos, loucos, né? Então, para esse 2023, eu quero dizer para você, assim, essa palavra serve para mim também, que nós não sejamos insensatos, né? Que a gente venha ouvir, meditar e praticar e principalmente obedecer, né? Obedecer, né? Obedecer. Deixa eu ver se eu acho aqui, queridos, mas tá. Eu não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Pois é, querido, igual nós estamos falando aqui, por quê? Então, os 4 pilares para reinar com Mashiach são a imersão nas águas, partir do pão, jejum e oração. E em Romanos 8:1 diz que os ímpios não vai ressuscitar, porque a ressurreição é para aqueles que têm o Espírito do Eterno habitando em vós. Mesmo que nós emergirmos em nome de Yahshua, né, Mashiach, se nós não buscarmos em oração, em santificação, nós não receberemos o seu ruach, né, a sua presença. E como é que quando como que você vai reinar com ele, com o Mashiach, se você não tem o ruach do Criador? Então, por isso que os ímpios não vão ressuscitar, porque eles não têm o ruach, não têm a presença do Criador, né? Ele não tem a presença dele. Ele não tem a presença, o seu ruach, o seu espírito para guiar as pessoas, para nos guiar, para nos direcionar. Em Isaías 26:14 também diz: o ímpios não irá ressuscitar. Então, querido, em Filipenses 3 diz que nós devemos procurar alcançar a ressurreição superior. É a que tem crescimento espiritual, algo a mais com o Mashiach. Então nós temos que desejar sempre ter uma comunhão a mais, ou seja, sempre estar em conexão a mais com o Mashiach, né? E consequentemente com o nosso Criador, porque quando nós chegamos até Yahshua, buscando, jejuando, santificando, nós chegaremos a Yahweh, né? Em 1 Pedro 4:6 diz: o crente desobediente, eles foram afogados, ou seja, foram destruídos na época de Noé. Porque você acha que Noé só foram aqueles que estavam somente os ímpios? Não, ali tinha crente, tinha pessoa que cria no Criador. Eles foram afogados, destruídos naquela geração, quando veio aquela destruição.
quando Noé foi avisado, entra na arca, você e sua família constrói a arca. Tinha muitos crentes daquela época, você acha que não tinha, que estava criticando? Ele tinha, porque ali não foi só ímpios, só descrentes, só aquelas pessoas que não criam no Criador. Não, tinha crentes. Igual hoje nós vivemos na era de Laodiceia e Filadélfia. A Laodiceia, ela não acredita, ela acredita que o que eles praticam estão certos, ou seja, estão praticando preceitos da lei de Moisés que já foram extintos, que é o dízimo. E quando você fala, quando você revela essa verdade, você o crente é atacador. Olha, você ataca eles. Por quê? Porque você está falando que eles estão cobrando uma coisa que foi extinta. Por quê? Porque o objetivo da Laodiceia é prosperidade, ó, dinheirinho no bolso. E não importa se os membros estejam passando dificuldades, muitos deles, querido, tiram seu tudo, porque são orientados, dá o seu tudo e fica sem nada. Você acha mesmo que o Criador quer que uma pessoa dê tudo dela para passar dificuldade, passar fome? Entrega até a sua passagem, entrega até o que você... Tudo o que você... Gente, eu já vi casos, isso é tão grave, de pessoas vender casa e ir para o aluguel. Você acha que essa pessoa tem o ruacho do Criador? Ela está agindo certo? Não! Isso é obra demoníaca, porque o Criador, ele diz, do trabalho, do suor do seu rosto comerás. Então, se ele permitiu que você trabalhasse, construísse uma casa, ele não vai permitir que você pegue essa casa e coloque no altar, uma vez que já foi isento dízimos e oferta ser dada do seu coração. Agora você tirar, te prejudicar os seus filhos, querido, isso aí é insano, é imprudência. É imprudência. É você não ser prudente. Pegar o seu dinheiro da passagem. Ah, vou dar no altar o meu dinheiro da passagem. Talvez ali para aquele pregador, ali não é nada, 10 reais, 20 reais, mas e você, o tanto que você tem que andar? Usa isso aí, querido. Não precisa ter o espírito, o ruacho dele sobre você, não. É a prudência, o entendimento. Muitas denominações, muitas seitas religiosas fazem com que as pessoas fiquem no automatismo do que eles ministram. Não deixa nem você ouvir ou assistir algo a mais, porque se você ouvir a verdade, você vai entrar no seu coração e você vai caspar fora de lá, porque tá errado, querido. Então neste 2023, vamos fazer diferente? Vamos buscar o novo do Criador para as nossas vidas? Bora lá meditar. Pai, em nome de Yahshua Hashem, ministra nos nossos corações, dê entendimento dessa palavra, que tu queres falar conosco. Abre o entendimento, abre a visão espiritual dessa pessoa que está diante deste monitor, que ela possa compreender, entender e voltar-se a ti, reconciliar-se com a ti, entender, ter um entendimento de fato, de verdade, que o nosso único mediador é Yahshua. Nós não necessitamos do homem para mediar contato contigo. Nós precisamos do Salvador, do nosso libertador, do resgatador Yahshua Mashiach. Assim seja, querido. Bora lá. Nós iremos meditar em Jó, livro de Jó, capítulo 22, versos 21. Portanto, reconcilie-se com o Yahweh, viva em paz com ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Yahweh e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça, ou seja, afastar de você, dentro da sua mente a injustiça, seja justo. E lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, entre o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Yahweh. Você fará oração e Yahweh o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem iluminados, você dirá para cima, e salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Querido, essa aqui é uma passagem que nós temos que meditar nela para este novo ano.
reconciliar-se com o Criador. Muitas vezes nós estamos reconciliados com o homem, com aquele que está ministrando a palavra, nós estamos tendo obediência ao homem que está pregando, ao homem, à mulher que está ministrando, mas nós não temos a verdadeira comunhão com aquele que realmente cura, salva, liberta, transforma. Nós temos que nos reconciliar com o Criador através de Yahshua Mashiach. Se nós nos achegarmos a Ele, nós obedecermos a Ele, tudo que Ele nos ordenar, assim nós nos achegamos ao Criador, nós nos reconciliamos com Ele, né? Então Ele está instruindo, Ele está falando, Ele está lançando essas palavras para mim e para você. Para quê? Para que nós venhamos guardar essas palavras que estão sendo ministradas, que nós, acima de tudo, que nós saiamos desse sistema religioso, imundo, fraudulento, mentiroso, mas que nós nos voltamos àquele que realmente salva, aquele que realmente cura, aquele que já pagou um alto preço. E Yahshua já veio, querido. Ele veio pela primeira vez no princípio da lei de Moisés, que as pessoas viviam oprimidas com um jugo terrível sobre as costas, eram exploradas. E naquela época o dízimo era devolvido na forma de semente, saca de arroz, feijão. Hoje o sistema religioso cobra 10% em dinheiro. Pior ainda, em dinheiro. E naquela época existia dinheiro. Se fosse dinheiro, se dava em dinheiro, mas não, era feito através de sementes. Era a primícia da terra. Aqueles que tinham terra pegavam 1 ou 2 vezes no ano, levavam em Jerusalém, entregavam no sacerdote da tribo de Levi. Queridos, isso é muito grave. Isso é muito sério. Tantas pessoas enganadas, tantas pessoas desinformadas. A igreja de Filadélfia, ela não tem muita expressão, ela não tem muita força, porque são poucas as pessoas que estão ministrando essa verdade. E o sistema religioso, ele bate, ele tem força, ele tem meios de transmissão, de comunicação, de divulgação, porque é uma igreja grande. Aqueles que estão na Laodiceia, é muito grande a igreja de Laodiceia. Ela tem forma de divulgação, ela tem forma de divulgação, e conta-se tanto uma mentira que ela acaba se tornando verdade. Só que hoje, talvez, você está me assistindo, está me criticando, está discordando do que eu estou dizendo. Mas vai chegar um dia que você vai ter que ver essa verdade, vai ter que aceitar que eu estive certo, que eu fui usado pelo próprio Mashiach para te orientar. Se você não quer aprender agora, vai ter tempo. Tem a grande tribulação. Se você vai aprender os nomes verdadeiros do Pai, o nome verdadeiro do Filho, vai aprender que os preceitos da lei de Moisés, que é pregado, ministrado hoje na igreja, já foi extinto pelo Yahshua, que ele veio e cumpriu todos, foi o Filho perfeito. Vai perceber as idolatrias, as apostasias, abominações que estão dentro dos templos, dentro das denominações. E você convivendo com tudo isso e ó, aplaudindo, glorificando, adorando, exaltando, nome de blasfêmia. Eu vou te convencer? Você acha que quando Yahshua, levantou o mensageiro da igreja de Filadélfia para falar comigo, você acha que foi o mensageiro que me convenceu? Da mesma forma que ele está me falando aqui, me usando para falar contigo, você acha que é eu que vou te convencer? Se você estiver predestinado a ser alcançado nesse momento, o próprio ruach dele vai te convencer, vai bater no seu coração, aquilo ali vai te incomodar, você vai começar a se questionar, será isso? Você vai conseguir, vai começar a meditar a palavra, você vai começar a entender a palavra, porque é isso que eu vou te falar, vai te começar a te incomodar, você vai se questionar, será? Aí você vai começar a estudar a Bíblia. E você vai buscar pela presença do Criador, vai buscar pela presença do Salvador. E sabe o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer contigo. Você vai encontrar a verdade, assim como eu. Porque quando eu recebi, eu falei, faz todo sentido. Faz todo sentido. A igreja de Filadélfia é a igreja que vem para restaurar. Restaurar aquilo que se perdeu, as práticas que deveria ser praticada se perderam. A igreja de Filadélfia é uma igreja que veio para restaurar mostrar que os 10% não pode ser devolvido.
Não pode haver hierarquia dentro de uma denominação. Não pode pregar a Trindade, porque a Trindade veio da Igreja Católica, né? É a doutrina maligna da Igreja Católica. A igreja de Filadélfia, ela veio para mostrar que o Espírito do Eterno, o ruach dele, é poder sobre toda a terra, sobre todos aqueles que o invocam, não pode ser adorado. O único que deve ser adorado é o próprio Eterno, é o próprio Criador. Que existe somente o Pai e o Filho, que não existe três pessoas, como muitos pregadores trouxeram doutrinas da Igreja Católica e ministros. Eu já vi pregador, homem que tem milhões, milhares de seguidores, dizendo: ó, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é um só, deve ser adorado igualmente. E outro que se denomina apóstolo lá dentro balançou a cabeça. Como é possível uma pessoa conhecedora da palavra, conhecedora da Bíblia Sagrada, diz que estuda hebraico e fala uma heresia dessa, uma blasfêmia dessa? De duas, uma. Ou sabe que é ocultar, faz parte do sistema religioso e está ali só com o objetivo de enganar e fazer com que almas sejam perdidas, ou inocentemente, por mais que estudou, não buscou o Criador de toda a verdade e não recebeu a revelação do ruach dele. Então nós temos que orar para que estes pregadores, que arrastam multidões, sejam alcançados, que a revelação seja entregue a eles, porque o Criador, ele virá fazer juízo na terra. Antes ele veio na época de Noé, o juízo dele veio com água, afogou toda aquela geração que blasfemava seu nome, que estava na abominação, na apostasia. Hoje irá vir, no fim dos tempos, será com fogo. Vai descer fogo do céu, vai descer fogo da terra, vai subir fogo para tudo, lavas para tudo for lado. Esse vai ser o juízo. É porque ele é mau? Não, a justiça dele. Como muitos acreditam que não há uma justiça. Pode a justiça da terra não funcionar algumas vezes, mas a justiça divina você pode ter certeza que ela é certa, ela é real. Cedo ou tarde? Tarde ou cedo? Não, na hora certa. E se nós estamos vivendo tempos apocalípticos, tudo que os nossos olhos estão contemplando, os valores invertidos, o que é certo é errado, o que é errado é certo, acha mesmo que não vai acontecer? Olha, querido, você não pode falar assim. Eu posso, eu devo falar, porque se eu não dizer a verdade, eu vou ser cobrado de mim. Eu receberei morte espiritual. O ruach dele afasta de mim. Ele me chamou para falar a verdade. Ele não me chamou para te agradar. Ele não me chamou para ministrar a graça sobre você, porque isso aí a Laodiceia está ministrando perfeitamente, que é a graça, a prosperidade. E o remédio que cura não é o doce, que é a graça. O remédio que cura é o amargo, que é a justiça dele. A Laodiceia, ela prega a justiça, a verdade, o que está por vir. A Filadélfia já foi levantada para dizer que o antimachia já está entre nós, está operando entre nós, que o falso profeta já está entre nós, já sabemos quem é o antimachia, quem é o falso profeta. Então, o Eterno, ele revelou para a igreja de Filadélfia o nome verdadeiro dele e o nome do Filho. O Eterno revelou que o que nós antes que nós blasfemava o nome dele. O Eterno revelou para a igreja de Filadélfia que o nome da cidade santa está no Pai e no Filho. E o próprio nome dela, que é Yahweh Mashá Malaim, que é Yahweh Shalaim, está o nome do Pai, do Filho e da cidade santa, que ele prometeu colocar na testa dos vencedores. Então, queridos, ele disse: aceite a instrução que vem da boca do próprio Criador e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter, se você se voltar ao arrependimento verdadeiro, Todo-Poderoso será restabelecido e vai afastar da sua casa, da sua tenda, dentro de você toda injustiça. Tudo que você está vivendo de injustiça, muitas vezes, é porque você está blasfemando. É porque você está cometendo injustiça. Ele diz que o Todo-Poderoso, se você se voltar a Ele, se você ser justo, Ele promete ser o ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto diante dele. Quando nós nos convertemos a Ele, quando nós nos voltamos a Ele, quando nós nos reconciliamos com Ele, nós sentimos prazer em estar na presença dele.
Nós sentimos falta. Por exemplo, alguns dias, às vezes você tem uma correria a mais, você não consegue conectar-se com ele com tanta intensidade como você gostaria. Você sente falta, você se sente incomodado, fala, nossa, eu quero estar na presença dele. Quando você tem os horários habituais que você já tem de falar-se com ele, buscar a presença dele, quando você não consegue, às vezes você viaja, às vezes você faz algo, você se sente incomodado porque aquele momento seu foi tirado. Muitas vezes você deixa de fazer uma viagem, muitas vezes você deixa de fazer algo a mais para estar buscando pela presença dele. E quando isso acontece, quando você está essa coisa, essa conexão com ele, essa aproximação com ele é tão forte, você faz oração e ele automaticamente ouve as suas orações. Suas orações sobem, não vai até o telhado. Então, quando você projeta alguma coisa, você é bem sucedido. A luz resplandece no seu caminho, a luz brilha no seu caminho. Se vocês forem humilhados, você olhará para cima e falar, Pai, seja feita a tua vontade. Mas ele salva aqueles que são humildes. Ele odeia os soberbos, arrogantes, prepotentes. Se você olha para ele, Pai, benevolência da minha vida, perdoe-me, errei, pequei contra ti, mas me volto a ti com todo o arrependimento do meu coração. Lave-me essa velha criatura, purifica, santifica-me, faça-me uma criatura nova que venha te agradar, que os meus projetos estejam alinhados com as tuas vontades, com os teus planos para a minha vida. Escreva a minha história, Pai, mas que acima de tudo, que o que eu planejo para a minha vida esteja alinhado contigo. Se você tem humildade para pedir, para reconhecer que você é pequeno diante dele, que ele sabe de todas as coisas, sabe o que vai acontecer? Você vai ser alcançado, você vai ser transformado. Ele livra até o que não é inocente. Por exemplo, pecou, mas errou. Não é inocente, mas ele sonda os corações. Ele salva. Porque tem as mãos limpas, porque conhece a verdade, porque blasfema, porque blasfemou inocentemente. Às vezes mas se você se voltar a ele, se você se arrepender com todo o seu coração, você será liberto, você será alcançado, você será transformado. Agora, se você quer seguir os ímpios, queridos, você será destruído tanto assim como eles serão. Porque aqueles que seguem os ímpios serão destruídos juntamente com eles. Você pode hoje se encontrar na condição de ímpio, de viver a injustiça, de ser injusto com as pessoas. Mas, se você se voltar, se você gerar dentro de você arrependimento verdadeiro, você vai ser alcançado. Você vai ser perdoado. Você vai ser transformado. Eu tô tentando achar uma passagem aqui. Mas se você insistir, achar que as decisões que você está tomando está certa, decidir, se você continuar achando que você está no caminho certo e não voltando-se de verdade, não venha dizer que você não foi avisado. Você foi avisado que você está blasfemando o nome do Pai e do Filho. Não venha dizer que você não foi avisado, que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Você foi avisado, não só por mim, muitas pessoas chegaram até você e disse. Só que você insiste em dizer, isso é desde os meus avós. Eles falam que Alcha está voltando. Mas você acha que a palavra dele... Você acha que ele atrasa? Ele não atrasa, querida. Ele, por amor a mim e você, ele tem paciência para que eu e você volte-se a ele. Se arrependa, se converta de todo o seu coração. Para que nós nos voltamos a ele de todo o nosso coração. Porque é por isso que muitas vezes você acha que está sendo tardio a sua volta. Não, ele é tardio em irá. Mas ele é grande em benevolência, ele muda de ideia quanto o mal que havia anunciado a mim e a você
se eu e você voltarmos a Ele. Lembra-se da doença de Ezequias? Ezequias, ele diz, põe a sua casa em ordem, porque tu recebeu o profeta lá e diz, põe sua casa em ordem, porque você vai descer a sepultura, ou seja, arruma a sua vida, se corrige. Só que Ezequias aceitou essa palavra? Não, Ezequias se voltou o rosto à parede, orou e disse, Pai, eu sou fiel a Ti. Eu sou fiel a Ti, tenha benevolência da minha vida. Sabe o que aconteceu? Antes mesmo do profeta sair da onde ele estava, da casa de Ezequias, o profeta teve que voltar. O Criador falou com o profeta, fala com Ezequias que eu vou restituir a ele mais 15 anos de saúde. Então ele arrependeu-se. Lembra de Jonas? Jonas, quando foi pregar em Nínive, os ninivitas estavam com as mãos sujas, carregando maldade nas suas mãos. Os ninivitas estavam com pecados, só que ele recebeu a promessa que em 40 dias aquela cidade seria destruída. Só que todos os ninivitas voltaram-se ao arrependimento. Desde o maior ao menor, vestiram-se panos de saco, jejuaram. Levantou-se um jejum, eles creram na palavra que recebeu do profeta Jonas e todos os ninivitas se arrependeram. Proclamaram o jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando chegou essa notícia ao rei de Nínive, sabe o que ele fez? Ele se levantou do trono, tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, pode comer alguma coisa, não lhes dê pasto, nem lhe deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco. Vamos clamar fortemente ao Criador Yahweh e se converter cada um dos seus maus caminhos e da violência que carrega nas suas mãos. Quem sabe, olha o que o rei diz, quem sabe ele não muda de ideia e então se afasta o furor da sua ira, para que nós não perecemos. Então, se eu e você, se nós nos voltarmos ao Criador, independente do caminho que nós seguimos até hoje, se nós nos voltarmos a Ele, nos arrependemos de fato, de verdade, aquilo que estava projetado em 40 dias, querido, Ele mudou de ideia. Olha aqui a palavra. E Al viu o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Al mudou de ideia quanto o mal que tinha dito que eles faria e não fez. Então hoje é para mim e para você que está assistindo isso. Independente se você vive no caminho de justiça, se você segue os ímpios, se você blasfema o nome do Pai e do Filho, não importa até hoje o que manda de agora para frente, de agora adiante. Se você se voltar, se libertar da idolatria, se você se libertar da idolatria, para de idolatrar homens, para de achar que o homem é divindade, para de cumprir preceitos da lei de Moisés que já foi extinto. Vamos viver a justiça, vamos viver a verdade. O que cura é o remédio amargo. O que cura é o remédio amargo. Então eu espero que essa palavra possa falar no seu coração neste ano de 2023, que você possa sim ser alcançado, que você possa se voltar ao arrependimento, que você possa ouvir essa palavra que você ouviu e se converter de todo o seu coração. O Altíssimo Yahweh, Ele é o Santo de Israel, todos nós sabemos. Na conversão e no descanso está a salvação de você. Se você se converter a Ele de verdade, você vai descansar tranquilo, você vai ficar tranquilo, você não vai preocupar com o que está por vir. Você vai ficar tranquilo, porque quando nós convertimos a Ele, quando existe uma conversão de verdade, quando nós cremos verdadeiro no nome do Pai e do Filho, sabe o que acontece? Nós descansamos. O mundo pode estar de pontapé, mas sabemos que a resposta final é dele. Pronto. E aí está a nossa salvação. O povo pode falar A, pode falar B, C, D, E, o que quiser, porque falácia é o que mais existe, né? Até se vive hoje de falácia, não é isso? Mas se você está tranquilo e confiante, ali, quando você está tranquilo e confiante, ali está a sua força. Força para os dias que estão por vir. Força para o que está por vir. Quando nós temos confiança e tranquilidade, nós temos força de superar qualquer desafio, qualquer adversidade. Quando você converte a Ele, você descansa tranquilo, porque quando você converteu de fato, de verdade, ali está a sua salvação garantida.
Só que nós temos que buscar algo mais, nós temos que buscar a presença do Mashiach, nós temos que buscar reinar com o Mashiach. E para isso nós temos que imergir pelas águas, partir o pão com os irmãos, orar e jejuar. Esses princípios, esses pilares que ele nos deixou, não foi por acaso. Se está na Bíblia Sagrada é porque funciona e nós devemos praticar, nós devemos obedecer e praticar. Assim seja, queridos. Então, eu espero que o seu coração possa ser tocado pelo próprio guacho do Criador. E coragem, não tenha medo. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele vai te perguntar por que você duvidou das revelações. Porque aquele que trouxe essa revelação para você não mostrou o que você gostaria de ver. Porque a igreja de Laodiceia, ela mostra prosperidade, ela mostra grandiosidade, não é isso? Mas Yahshua, ele era rico, se fez pobre. Ele era muito rico e se fez pobre, para que hoje eu e você pudesse ser alcançado. Ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que necessitavam. Se você acha que você está no caminho certo e que você não necessita, este vídeo não é para você. A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach. A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach. Pois todo aquele que pede, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Cai mil ao seu lado, 10 mil à tua direita, e você não será atingido durante o ano de 2023. Porque aquele que crê nele está... ele coloca sua mão sobre nós. Estamos guardados, blindados por ele. Ele diz que aquele que crê em Yahshua, aquele que crê em Yahshua obedece a Yahshua, ele próprio se torna adversário, inimigo daqueles que se denominam nossos adversários. Então, crê somente isso. Que a sua vida esteja alicerçada na rocha, não na areia. Na rocha. A rocha em Yahshua. Quando nós nos alicerçamos nele, nós estamos garantidos, nós estamos seguros. A paz e a harmonia. Ótimo dia para todos vocês. Busque a presença dele enquanto é tempo.